Olá, queridíssimos alunos do nono ano do Ensino Fundamental. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro, vocês já estão acostumados com este programa, esta aula, aqui no aplicativo Centro de Mídia do Estado de São Paulo, pelo YouTube, pela TV Educação. Estamos aqui com vocês ao vivo. Eu vou ficar conversando com vocês pelo chat, vendo que vocês participam, as suas interações, porque tem muita interação hoje e a aula, é claro, da professora Tayana. Tudo bem, professora Tayana? Tudo jóia, professor Mauro, alunos, professores aí da rede que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês em mais uma aula do nono ano. Vocês também podem entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. E eu já quero aproveitar, antes que eu me esqueça, de agradecer a professora Margarida, que mandou, lembra de uma aula que eu perguntei se nós tínhamos aí escritores, quem escrevia poesia? Ela mandou várias, muito lindas aqui, da Beatriz, da Raíssa, tem mais aqui, deixa eu ver se eu acho, da Maria Clara, do nono B. Então, professora Margarida, professora Margarida, né? Da professora Camila também e Silmara Roque. A essas professoras da Escola Margarida Paroli Soares. Gente, parabéns aos alunos. Se vocês quiserem conferir, veja lá no nosso Instagram que eu postei e vamos ver se a gente consegue jogar em algumas aulas. Eu estou muito animada, quero receber mais. E tem mais surpresas aí para o nono ano. Fiquem ligados que tem surpresa boa. Tem coisa legal chegando, viu? Tem coisa boa chegando. Nossa, gente. Vocês vão gostar pra caramba. Vocês vão gostar. Não percam os próximos capítulos desta novela nono ano. Aguarde, tá aguarde. Só começando. Tá só começando. Tem muita coisa boa para acontecer ainda esse Season ano. 2 is coming. Season 2 is coming. Ainda esse ano, né? Aguarde, vem por aí. Então, olha, vamos quanta lá. promessa, caramba. Mas vai dar super certo. Vai dar certo, vai ser legal. Vamos lá, gente. Por dentro do poema, que é a aula de hoje, vamos à aula de hoje. E nós continuamos hoje no caderno do aluno, e o professor Mauro vai falar aí das habilidades, o objetivo da aula. Vamos saber o que a gente tem para hoje. Vamos lá, professor Mauro. Vamos lá, então. A habilidade de hoje, por dentro do poema. Habilidade interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, estrofação, rimas, aliterações, etc. Semânticos, figuras de linguagem, por exemplo, gráfico espacial, distribuição da mancha gráfica no papel, imagens e sua relação com o texto verbal. Objetivos da aula: compreender os temas e a intencionalidade do poema e identificar as vozes enunciativas. E o público-alvo: a partir das atividades do caderno aluno, aprender sempre. Professora Tayana, falar de poema é sempre muito bacana, estou ansioso. A gente está viajando por várias épocas aí nos poemas, né? Já foram 2 Sim. E tem mais para hoje. Então vamos passear. Nós temos vários alunos que são escritores, que gostam de escrever. Aqueles que não gostam de ler vão gostar sim, vão começar a apreciar essa poesia que está aí presente na nossa vida, não é verdade? Então vamos à aula anterior. A gente falou aí do gênero poema, do gênero textual poema, leitura do poema Violões que Choram, de Cruz e Souza, e a leitura do poema Despedidas, de Álvares de Azevedo. Como a gente já vem trabalhando Álvares de Azevedo em 2 aulas, acho que ficou aí ó, na cabecinha de vocês um pouquinho do romantismo, um pouquinho desse lirismo, e Violões que Choram, que também é aí já simbolista, traz mais para o inconsciente, lembra que a gente falou na outra aula? E a gente continua com outros e outros. Hoje tem mais. Leitura do poema Entre o Sossego e o Arvoredo, de Fernando Pessoa. Olha só, Fernando Pessoa. Trazer Fernando Pessoa para a aula. Literatura portuguesa, né? E mais um poema, a leitura do poema O Meu Orgulho, de Florbela Espanca. Vai ter Florbela Espanca? Sim, também. Literatura portuguesa. Gente. E mais um, leitura do poema Retrato, de Cecília Meirelles. Então nós vamos Uau. passar por todos esses poemas hoje. Fique atento aí, porque vai valer a pena. Onde nós estamos no caderno do aluno para você se sintonizar. Então vocês podem pegar aí a aula 3 e 4, por dentro do poema, das páginas 50 e 52, na verdade. Vocês podem baixar o caderno do aluno aí pelo QR Code, caso você não tenha, vem em PDF para você acompanhar com a gente essa aula. Já para esquentar os motores, como que a gente faz? A gente joga uma pergunta, os professores irem comentando com os alunos, irem participando e a gente volta. Eu vou jogar uma afirmação, vocês vão observar essa afirmação. É bom que a gente faz aí, lembra um pouquinho da aula anterior para continuar essa aula. Então vamos lá. Comente a afirmação.
Para construir um poema de qualidade, é preciso uma estrutura mínima de 2 estrofes. Eu vou deixar 1 minutinho para vocês comentarem e a gente já volta. O pessoal participando, os professores participando, os alunos, aí eles estão dizendo que basta ter criatividade e imaginação. Depende da época literária. Hoje isso não é necessário, né? Os alunos da escola, a professora Lilian Aderbal disseram que sim. Que precisa. A professora Luciana Gomes escreveu bem grande assim, não concordo. Isso. É isso mesmo, né? É isso mesmo, não é para concordar mesmo. A professora Joseli está falando assim, eu acho que a afirmação está correta, porém, um poema de qualidade pode conter apenas uma estrofe, Sim. se for argumentado e expressado de maneira verdadeira e muito crítica, bem estruturado, eu digo. Sim, na verdade a gente não tem aí essa estrutura mínima de 2 estrofes. Eu joguei só para ver no que ia dar nos comentários. Será que tem? Aí o pessoal ficou revoltado, não pode. Teve gente que falou assim, depende. Ótimo ficar na dúvida, é isso mesmo, porque a gente vai construir aqui juntos, né? A gente necessariamente não precisa ter essa estrutura mínima de 2 estrofes. Eu joguei só para ver no que ia dar. Então, a gente pode ter uma estrofe, porque o poema, ele é muito livre, né, professor Mauro? Tem a forma mesmo de poemas, que tem uma palavra em cada Uma vez eu vi uma entrevista de um diretor de cinema chamado Fernando Meirelles, e ele era criticado porque ele abria muitas concessões ao fazer filme, né? E ele falou assim, olha, eu faço cinema você tem que abrir concessões. Quer ser livre? Vá fazer poesia. Porque poesia é livre. Exatamente. É livre. Não tão, calma, né? Mas é poesia. Mas é muito mais livre. É muito mais, né? Muito mais livre, né? Comparado com o cinema, né? Comparado com outros tipos de texto. O verso, ele te dá uma possibilidade enorme, né? Se a gente parar para pensar, a possibilidade que um verso te dá de escrita é enorme, porque você vai usar aí figuras de linguagem, você vai usar a linguagem figurada, e você tem uma enorme gama de possibilidades e não precisa de ter 2 estrofes. Pode usar a linguagem denotativa também no verso. Sim. É o verso. As alunas que fizeram os poemas, vocês podem até conferir no nosso Instagram, elas usaram muito a linguagem mesmo denotativa, ali é da letra, mas com uma mensagem muito incrível. Eu amei mesmo, de coração eu amei. Agora a gente vai para uma outra pergunta para se acentuar na aula, né? Qual a diferença na construção de sentido de um texto em prosa para um texto poético? Como que eu construo sentido em um e como que eu construo sentido em outro? A diferença? Eu vou deixar mais 1 minuto e a gente já volta. Vamos lá. A professora Adriana, ela diz que o sentido pode ser simbólico, ambíguo, figurado, conotativo, né? O professor Nildo, o Pronildo diz a estrutura, né? Aí, nossa, começou a aparecer bastante.
a afetividade. Deixa eu ver, no texto poético a linguagem é mais condensada, exige mais do leitor, segundo a professora Lilian. Né? No poema, mais sentimentalismo, a professora Sueli. Figuras de linguagem, professora Helena. A Yasmin Pamela é uma aluna da professora Patrícia. Ela diz que acho que não tem diferença. Ambos são artes que expressam sentimentos contínuos. No texto em prosa, você precisa se preocupar em passar uma mensagem. Né? Você conseguindo passar essa mensagem é o importante. Então, você tem que usar ali argumentos, ou as palavras, explicação, qualquer que seja o gênero, mas você precisa passar uma mensagem. E já no poema, você precisa articular todo esse contexto, você precisa trabalhar com as rimas, precisa trabalhar com toda a estrutura da beleza do texto, né? Ele tem que ser um texto belo, né? O poema ele tem que ter uma beleza, enquanto a prosa não, eu apenas preciso passar a mensagem, essa é a finalidade do texto. Porém, o poema, para além da mensagem, eu tenho que me preocupar também com essa estrutura, como que ela vai se formando, como que ela vai se conectando de uma forma bela, de uma forma harmônica, como falaram aí, figuras de linguagem, rimas, toda essa estrutura dos versos, não importa o tamanho, mas tem que ter uma conexão muito bem amarrada para que se dê significado e beleza ao texto, porque o poema, de qualquer forma, mesmo que fala de algo triste, algo difícil, ele é belo, né? Ele tem que ser belo. Mesmo que busque a fuga desse belo. Ele conversa com o belo, né? Ele conversa com a musicalidade. Ele tem que ter o trabalho com a linguagem. A prosa, claro, às vezes existe a prosa poética, mas a prosa ela é um pouquinho mais livre da questão da musicalidade, das figuras de linguagens. É claro que dá para trabalhar a prosa dessa forma, mas a poesia é quase que a essência dela, né? Sim, então a gente precisa ter duas preocupações, né? Passar a mensagem e nessa organização textual, musicalidade, muito bem dito pelo professor Mauro, que é garantida aí pelas rimas, às vezes nem pelas rimas, mas como a forma que os versos se organizam, ele vai dando aquela musicalidade, vai nos envolvendo também de uma outra forma, né? Para além do texto em prosa. É claro, professora, que a gente não está falando que os textos em prosa são menos belos, não é isso. A questão é que a musicalidade, a linguagem trabalhada é a essência do texto poético, é a essência da poesia. Enquanto o texto em prosa, você pode ter uma receita de bolo, que é um texto em prosa, você pode ter uma dissertação, que é um texto em prosa. Muito mais importante ali é a informação. Sim, é passar a mensagem, né? É passar a mensagem, esse é o objetivo central do texto em prosa, enquanto o outro, não. Então vamos já para Fernando Pessoa, Entre o Sossego e o Arvoredo, de Fernando Pessoa. Vamos à leitura. Entre o sossego e o arvoredo, entre a clareira e a solidão, meu desvaneio passa o medo, levando minha alma pela mão. É tarde já, e ainda é cedo. Isso é um poema? Justifique para mim em 1 minuto e a gente já volta. O Luiz Miguel, da Escola Juvenal Giraldelli, lá de Jales, diz que sim, isto é um poema, pois tem rimas, tem musicalidade e a expressão de sentimentos fortes.
Então, o aluno Vinícius também, ele fala que eu acho que sim. Ele é um poema, pois ele possui versos, rimas, expressa um sentimento, não importa que ele tenha apenas uma estrofe. Então, nós vemos uma estrofe que parece que não vai dar em nada, é tão pequeno, mas olha a densidade aí da mensagem que é passada, o quanto nos envolve e o quanto nos faz pensar e refletir. Então, tem vários alunos aqui falando que sim, porque tem rima, é um poema, apresenta versos... E é isso mesmo, gente. O Vinícius Chaves de Carvalho, da Escola Estadual, professor Eurípides Simões de Paula, lá do Grajaú, ele diz, eu acho que sim. Ele é um poema, pois ele possui versos e rimas e expressa um sentimento. E não importa que tenha apenas uma estrofe. Exatamente. Então, aqui, eu estou ali entre o sossego, o arvoredo, entre a clareira e a solidão, o desvaneio e o medo, aí uma confusão de pensamentos, ele consegue expressar tudo isso em uma estrofe. Né? Isso que a gente colocou aqui para vocês. Então, já falamos essa questão. O que você sabe sobre este escritor que está na tela? Você conhece? Já ouviu falar? Vamos comentar um pouquinho sobre ele. Primeiro com vocês, depois a gente volta. Um minutinho e a gente já volta. Professora Tayana, eu não estou entendendo direito o que está acontecendo. O que está acontecendo? Porque você colocou na tela a figura de um personagem, um poeta, um escritor, né, uma pessoa. E estão falando aqui que são várias pessoas, que são vários poetas, que são vários... Ótimo! O aluno Adriel, ele disse que não conheço... Né? Estou reconhecendo Fernando Pessoa, mas tem gente que está falando que é um monte de gente. Como assim é um monte de gente? Verdadeiramente, né? Fernando Pessoa, ele era incrível, porque ele não se fazia em várias personagens, mas ele era várias pessoas, na verdade. Né? Como que pode isso? Então, eu sou Tayana, vou escrever como Tayana neste momento, ok? Mas eu vou me reinventar, eu vou me transformar numa outra pessoa e vou dar o nome de Daniela e vou escrever uma história com data de nascimento, com que eu trabalho, vou trabalhar como costureira. Então, que escrevia versos e também era Fernando Pessoa, entendeu? É como se fosse uma outra versão dele mesmo, não é um outro personagem, é uma outra versão dele mesmo. Ricardo Reis era Ricardo Reis, mas era Fernando Pessoa. Isso. Mas Ricardo Reis não era Ricardo Reis, era Fernando Pessoa que não era Ricardo Reis, era Fernando Pessoa, embora fosse Fernando Pessoa, sendo Ricardo Reis, entendeu? E ele não era só Ricardo Reis, não. Tinha Álvares de Campos, Alberto Caeiro e Bernardo Soares. Ele era um monte de gente. E era ele mesmo. E era ele também. Quer entender um pouquinho sobre isso? Tem um livro bem legal chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis, que é um livro do José Saramago, livro espetacular. Olha, O Ano da Morte de Ricardo Reis é um dos heterônimos. Ele foi uma criação do Fernando Pessoa. Ele escrevia poesia para Fernando Pessoa, mas não era o Fernando Pessoa. É coisa de louco, né? Coisa de louco. De gênio, então, de gênio. Vamos pensar isso. Ó. Fernando Pessoa mesmo, tá? Nasceu em 1888, morreu em 1935, certo? Foi um poeta, um filósofo, um dramaturgo, um ensaísta português. Enquanto poeta, ele escreveu sobre diversas personalidades, heterônimos, como Ricardo Reis. Então, ele se apresentava como Ricardo Reis, vivia a vida de Ricardo Reis, era Ricardo Reis. Álvaro de Campos. Então, ele se apresentou. Então, cada um tinha uma personalidade totalmente diferente, né, professor? Espetacular isso aí. Não é inventar, não é escrever por pseudônimos, né? Era escrever com outras características, outras personalidades. Certo? Genial. E aí a gente dá pra dar uma aula todo dia só disso. Nossa, deixa eu falar sobre Fernando Pessoa. Eu falei que eu tava brincando, porque Fernando Pessoa, cara, a gente fica falando o dia inteiro. Não dá pra falar tudo. Só uma dica, quando você ler um poema de Alberto Caeiro, você está lendo, na realidade, Fernando Pessoa. Porém, com o heterônimo de Alberto Caeiro. Você lê Fernando Pessoa escrevendo como Fernando Pessoa, tem que ser Fernando Pessoa
ele mesmo. Ele Exato. Então, eu tinha parado no Alberto Caeiro lá na tela, Isso. gente. Vamos lá. Bernardo Soares também, sendo estes últimos objeto da maior parte dos estudos sobre a vida e obra, né? Então, Robert Wise fala sobre o poeta americano, diz, Pessoa inventava poetas inteiros. Então, Fernando Pessoa, ele criava uma outra versão dele mesmo. Vamos ficar por aqui, tá? Então, não seria um personagem, seria uma outra versão dele mesmo. Então, em outras aulas, acho que na próxima aula, eu não lembro qual, mas nós vamos trabalhar Fernando Pessoa, então só foi para vocês conhecerem, então dá uma pesquisada, porque nas próximas aulas a gente explica melhor, tá bom? Leia tudo desse cara, gente, leia Vamos tudo. para uma outra também aí, contemporânea, bem próxima a Fernando Pessoa. Poesia, eu me esbaldo aqui. Nossa, bastante legal. Você quer ler essa, Mauro? Posso? Flor Bela Espanca. Será uma honra. Então vamos lá, e valeu o meu das orgulho. minhas favoritas de Portugal. Vamos lá. O meu orgulho, de Flor Bela Espanca. Lembro-me o que fui dantes, quem me dera não lembrar. Em tardes dolorosas, lembro-me que fui a primavera, que em muros velhos faz nascer as rosas. As minhas mãos, outrora carinhosas, pairavam como pombas. Quem soubera, porque tudo passou e foi quimera, e porque os muros velhos não dão rosas. O que eu mais amo é que mais me esquece. Profundo. Nossa. Vamos lá? E eu sonho. Quem ouvida não merece. E já não fico tão abandonada. Sinto que valho mais pobrezinha, que também é orgulho ser sozinha e também é nobreza não ter nada. Gente, a gente vai analisar, né, esse trecho desse poema. Lembro-me o que fui dantes, quem me dera não me lembrar em tardes dolorosas. Podemos dizer que esse eu lírico, volta para mim na tela, o eu lírico, então, é a pessoa que fala, né, no poema. Então, ela está falando ali e a gente entende que seria dela mesma. Está representando o quê? Quando ela fala, lembro-me do que foi dantes, quem me dera não me lembrar em tardes dolorosas. O que a gente faz? Uma reflexão, agora pode botar na tela de novo o trecho da questão. Alegre, indiferente, nostálgico ou deprimido? Quando ela faz essa observação na própria escrita. O que ela está sentindo? Ela está alegre? Pode pôr na tela, por favor. Está indiferente, nostálgico ou deprimido? Na tela, por favor, pra gente. Oh, cadê a pergunta? Letra A, porque eles precisam ver a letra da pergunta. Isso, apareceu! Vamos lá, letra A, B, C ou D? Qual dessa? A aluna Débora, vai dar tempo? Não, pode já ir falando. Porque a aluna Débora já respondeu. Isso, vai, o Vinícius, a Débora, a Ana Júlia, estão respondendo letra C. Letra C. Vamos ver se é a letra C mesmo, gente. Pode deixar na tela lá que já está a resposta. Então, é a letra C. Nostálgico, está voltando para o passado, está lembrando do passado, está pensando, né, refletindo sobre o que ela sentia nesse momento e do que ela estava lembrando. Trata-se, esse texto foi também, não foi aí de uma estrofe como a gente pegou, mas trata-se de um texto também curto, porém expressivo. O que o poema nos leva a refletir? Vamos já deixar, o pessoal já vai comentando, nos leva a refletir sobre que situação da vida, que parte da vida, ele está falando do quê, né, da questão da vida. Então, o pessoal está aqui participando, a gente pode até voltar falando sobre nostalgia. Peraí que eu vou voltar. Pergunta, né? Então, vamos ver. O que ela foi antes, gente? O que ela passou? É que tem um delay aqui, o pessoal ainda está respondendo a questão anterior, né? Ó, tá falando de sentimento, tá falando do passado dela, o pessoal tá começando a participar, tá bem legal aqui agora. Vamos lá, então, as perguntas vindo. O que ela tá focada? Nas coisas que ela tem, nas coisas que ela é? Vamos prestar atenção lá. Lembro-me o que fui dantes, quem me dera não lembrar, em tardes dolorosas. Quer dizer, ela não queria lembrar do que ela era. Do que ela foi, né? Exato. Lembro-me que fui a primavera, que em muros velhos faz nascer as rosas. Ou seja, o que ela está valorizando aí? Que em muros velhos faz nascer a juventude dela?
a infância Sim, dela, e talvez? ela começa a se conectar com o que ela foi no passado, com o que ela é no presente, ela valoriza mais o que nesse momento? Isso, porque as perguntas mais complexas demoram de chegar. O não aluno Vinícius tem Chaves problema. Carvalho, da Escola Estadual Professor Eurípides Simões de Paula, lá no Grajaú, ele diz: eu acho que parece ser uma pessoa em uma idade avançada Sim. e está lembrando do que viveu. A professora Lucimara diz: sonhos do passado, falando da mocidade. A Prolucília, ela diz que ela está depressiva. A Flor Blair Espanca é muito depressiva Sim, mesmo. ela fala também, né? Pararam como pombas, né? As minhas mãos outrora carinhosas. Quem soubera, por tudo que passou, que foi uma quimera, foi coisas passageiras. E por que os muros velhos não dão rosas? Por que agora ela não tem a mesma, né? Isso, mais participações. Vai, A Júlia Paixão diz que antes ela era feliz e agora ela está triste. A Maíra, ela diz, nos leva a refletir sobre como... A pobre, eu perdi a questão. Olha aqui, vamos nesse daqui que está na tela, põe aí, ó. E eu sonho que minha vida não merece, e já não fico tão abandonada. Sinto que valho mais pobrezinha, que também é orgulho ser sozinha, e também é nobreza não ter nada. O que ela está falando aí, gente? Que também é orgulho ser sozinha... E também a nobreza não ter nada, ou seja, não ter nada, ser sozinha, não ter ninguém, viver por conta própria, é ser nobre. Olha que bonito isso, que orgulho. Ela lembra do passado, ela perdeu algumas coisas aí com o tempo, mas ela reconheceu que o mais importante ela tem. E ela fala, quem ouvida não merece, ou seja, a pessoa, quem esquece não merece, ou seja, é orgulho ser sozinha, é nobre quem não tem nada, ou seja, você não precisa de alguma coisa para ter nobreza. Basta você ser. Isso. Ela reconhece tudo que ela perdeu, mas, ao mesmo tempo, ela fala que, poxa, eu sou essa pessoa que passei por tudo isso, que tenho esse contexto, que tenho história de vida, algumas coisas eu perdi, mas eu continuo eu mesma, plena. Isto, a professora Maria Celeste, ela nos ajuda a falar assim, o eu lírico, a nobreza está na alma, no espírito. Isso, perfeito. Agora acredito que todos já entenderam. Isso, a Pro Natália diz, o tempo faz com que adquirisse experiência e maturidade. Eu não acrescento uma linha pro que ela falou aqui, é verdade. É bem isso mesmo. Só pra gente, aqui na aula tem que ser meio corrido mesmo. Acho que vocês estão até acostumados com essa correria. Então vamos lá. O que você sabe sobre essa escritora que está na tela, que foi a que a gente acabou de falar agora? Eu vou dar aí 1 minutinho para vocês comentarem com os alunos e a gente já volta com a resposta. Então aí, quem foi Flor Bela Espanca? Qual as contribuições aí que os professores trouxeram pra gente? Pro Eliane diz que foi uma portuguesa, sim, importante. Literatura portuguesa. Era depressiva, sim. Ela era mesmo depressiva. Brilhante e faleceu muito jovem. Poetisa portuguesa, morreu jovem, né? Tem um poema musicado pelo cantor Fagner. Minha alma de sonhar te anda perdida. O pessoal está citando os versos dela, bem legal. Sim. Eu sou aqui no mundo da perdida, eu sou aqui na vida, não tem norte. Ela misturava essa coisa, né, da angústia, da solidão, até de uma espécie de depressão e essa vontade de ser feliz, essa vontade de se encontrar. Eram essas coisas que permeavam sobre os versos dela. Então, sim triste, sim sombria, mas ao mesmo tempo na busca dessa felicidade, essas duas coisas se encontravam, a tristeza e a felicidade. Parece que havia essa dualidade. Essa dualidade nela. Essa dualidade nela. Então, era essa escritora
que tinha essa dualidade. Tem na apostila, eu só coloquei um pedacinho da apostila mesmo, para não ter problema de direito autoral, né? Poetisa Florbela Espanca, então, no início do século XIX, apreciada em diversos lugares do mundo. Então, é uma escritora que é conhecida em diversos lugares, ela é considerada, né? Ela tem aí um prestígio na sua escrita, porque realmente é profunda, ela trabalha essas questões muito internas nossa, né? Essa coisa do se encontrar. E é um poema, e é uma escritora do século XIX. 19. Verdade. Na sua opinião, vamos para outra questão. Na sua opinião, o texto pode ser considerado atual? Justifique essa resposta. Um minutinho e a gente já volta. Vamos lá. O pessoal disse, a Andressa, ela diz que sim, motivo pelo qual é literário, né? E o pessoal participando, as músicas, estão falando que musicaram, né, os filmes da Florbela Espanca, né? Uhum. Sim, pelas consequências de uma vida mal vivida, frustrações e viver do passado. Sim, os alunos de Santo André, da escola Cristina Fittipaldi, da PEI, né? Estão participando também dizendo que sim. A aluna Débora diz, acredito que por ser um texto que traz a depressão, sim, é muito atual. O muito foi o que eu falei. A questão, o muito foi o Ela que eu falou falei. só muito é meu, o atual é dela. Ah, mas, então, ela fala muito do ser e do ter. Né? Essa questão do ter e do ser. Como que esses dois temas permeiam a nossa sociedade atual? Então, a gente tem também essa questão do ter, né? Eu preciso ter um tênis de marca, eu preciso ter isso, eu preciso ter a beleza da mocidade para ser alguém na sociedade, para ser uma mulher respeitada. E, na verdade, será que a gente precisa mesmo de tudo isso para ter o respeito, para se sentir alguém? Então, tudo isso ela comentava, né? Naquele poema que a gente leu. Então, a experiência que ela adquiriu, as coisas que realmente ela se tornou, ela foi se fazendo, tinham muito mais valor. Posso me intrometer mais uma coisa? Deixa eu só terminar, do que as coisas que ela adquiriu ao longo do tempo, quando eu falo de questão de matéria, de juntar coisas e não de ser. E o que é pior, ela fala em ter pessoas, né? Eu estou sozinha. As pessoas hoje falam, não, eu tenho que ter alguém ao meu lado. Olha, ter um carro, ter uma casa, ter muitas coisas, ter pessoas. Então ela fala sobre isso. Não, sozinho você também é feliz. Você também é nobre quando não tem nada. Exato. Você também é feliz sozinho. Isso é muito atual. E a gente tem a questão também da ostentação, né? Que permeia o universo dos nossos adolescentes, que é a ostentação. De eu ter que mostrar para alguém que eu nem conheço aquilo que eu não sou e assim por diante. Então, essa questão é muito atual e já era retratada no século XIX por Florbela Espanca. Vamos a mais um poema, então. Falei que eram 3, falta mais um aí. Cecília Meirelles. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem este lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. O que você sentiu ao ouvir esse poema? Um minutinho e a gente já volta.
mais do que entender, é sentir um poema, né? Então, Nossa, o que a gente sente quando ouve, quando para? O que os nossos professores e alunos sentiram, se identificaram aí com esse poema? Olha, O Mauro tá rindo, porque eu tô rindo porque o pessoal, nos comentários muito bons, eu rindo de felicidade. Sim, porque a interação... E é uma ambiguidade, porque aqui, ó, desilusão, nostalgia, envelheceu e não se reconhece mais, o passar do tempo vazio, o envelhecer é triste, o passar do tempo, o professor José Carlos é maldoso, ele coloca, velhice chegando, kkk. Velhice né? chegando. A professora Sueli, eu me vi nesse poema, que é esse, professora Sueli? Não, professora Sueli, nostalgia, é mais do que ter, é ser, professor. Isso, chegada da velhice, amargura, né? As marcas do tempo em seu próprio rosto, saudosista, a minha mistura de sentimentos. Essa coisa da sociedade que não valoriza o mais idoso, né? Isso. Parece que você ser velho, você ser idoso, você está em desvantagem, você está perdendo, você está ficando desrespeitado, porque a gente tem um desrespeito, sim, e a gente acaba trazendo. Mas não, gente, é orgulho. Os alunos lá de Santo André, os alunos de Santo André, da Renner Caran, eles dizem o conflito entre o tempo passado e a brevidade da vida. Sim, e às vezes a gente se pega a isso, né? Apesar do poema trazer e retratar isso, a gente tem que fazer sim essa conexão, mas também de uma forma positiva. Acho que a gente aqui já começa a comentar sobre esse texto, sobre esse poema. Qual é a intenção desse texto? O que vocês perceberam? Qual é a intenção? Vocês já falaram um pouco sobre o que ele fala, comente a sua resposta. Então, vocês já acabaram já trazendo o que fala sobre a velhice, sobre o passar do tempo. Até vou jogar de novo na tela, né? Eu não tinha esse rosto, assim, calma, assim, triste, assim, magro. Então, ela traz essa tristeza, assim, nem esses olhos tão vazios, né? Parece que ela se desiludiu com alguma coisa aí, né? E nem esse lábio tão amargo. Será que é por causa das palavras que ela fala? A Yasmin, ela diz assim... Será que ela não beija mais ninguém? A Yasmin fala assim, eu conheço esse poema, na primeira vez foi como se os meus sentimentos tivessem mudado conforme os sentimentos que me fizeram sentir. Eu era alegre, até que um dia, sem perceber, me tornei triste. Nossa, eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas, frias, mortas, então ela já não tem aquele ânimo para fazer as coisas, eu não tinha esse coração que nem se mostra. E aqui parece que ela passou por tanta desilusão que ela se fechou, ela não quer mais abrir o coração para nada, né? Então a gente acaba se conectando porque todos nós, em algum momento da vida, a gente se fecha para alguma coisa, né? Mas eu posso, perguntar, mas será que nós somos apenas o que nós vemos no espelho? A gente tem muito mais do que apenas o reflexo no espelho. Dentro, né? Ela fala, os olhos dizem muito mais do que a pele, do que a estética, né? Penso sobre isso. Pensar, refletir, acho que faz a gente refletir. É triste envelhecer, né? Mas é triste pensar que a gente é apenas corpo. Sim, porque se a gente valorizar só isso, o que fica... Né? Uma vez eu brincava com as alunas, porque uma vez elas comentando comigo, porque a gente tem que levantar para as velhas sentarem. Sabe que aluno tem disso, né, gente? Alguns têm. Eu falei, vocês vão ficar novinhas a vida inteira? Vocês vão ficar com 15 aninhos? Não. Né? A gente quer mesmo que vocês vivam mais, que vocês tenham mais idade, que vocês tenham experiência, e a gente vai perceber que amanhã você será aquela velhinha que precisa sentar no ônibus, né? E alguém precisa levantar para você sentar. Isso é a vida, é o ciclo da vida, a gente tem que se identificar assim, entender isso. Agora, só a última questão, que eu acho que está no caderno do aluno. Identifique a voz do poema e retire do texto um verso que justifique a resposta. Eu vou voltar para a gente identificar onde está esse verso que identifica quem é a voz que está falando. Na verdade, o eu lírico. Logo no primeiro verso, né, Mauro? Eu não tinha esse rosto, né? Eu não era assim. Essas mãos. Sim, então aí está a identificação, a gente já fez para vocês. Gente, então a aula de hoje é isso. Responda às atividades do caderno do aluno Aprender Sempre, da página 50 e 52. Em caso de dúvida, procurem aí os professores de língua portuguesa de vocês e eles vão estar aí auxiliando vocês. Vamos para a atividade complementar. Você pode declamar ou comentar os poemas trabalhados nesta aula e sugeridos pelo professor ou outros poemas. Use os recursos da mídia aí que você tem acesso, produza vídeos, podcasts e mande pra gente aí Língua Portuguesa CMSP, eu no Centro de Mídias, Leitura CMSP, compartilhe com a gente porque será um prazer. Pode mandar mais, eu tô recebendo, às vezes a gente não consegue, mas aguarde que a gente vai ver todos, ok? Quero agradecer ao professor Mauro também. Muito obrigado. Professores, tanta poesia hoje, foi bem legal. Alunos, gente, um prazer estar com vocês. Quem a gente conseguiu falar, quem não conseguiu, mas é sempre um prazer. Tchau, tchau. Avalie a nossa aula, não esqueça. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.